A glicose é a principal fonte de energia utilizada pelas células do nosso corpo. É combustível para o funcionamento dos nossos órgãos, que são constituídos por células. Ela é proveniente da digestão e absorção para o sangue de tudo o que comemos, em proporção e velocidade diferentes. Os carboidratos, que são os açúcares, são encontrados nos doces, no pão, no arroz, no macarrão e são 100% transformados em glicose em cerca de 15 minutos a 2 horas após a sua ingestão. As proteínas encontradas na carne, no ovo, no leite têm 35 a 60% de transformação em glicose entre 3 e 4 horas após a ingestão. As gorduras têm apenas 10% transformado em glicose após 5 horas de ingestão. A glicose que está na corrente circulatória, proveniente da digestão dos alimentos, é a que dosamos nos exames laboratoriais. Ela é carreada na corrente circulatória e deve entrar na célula para que consiga ser usada como fonte de combustível necessária para o seu funcionamento correto. A entrada na célula requer o auxílio de um transportador, que irá propiciar o caminho da glicose da circulação para o interior da célula. Esse transportador é de extrema importância nesse processo e chama-se insulina. É nesse momento que devemos conhecer o pâncreas, órgão do nosso corpo que possui células especiais chamadas de células beta, responsáveis pela produção da insulina. Veja que é a insulina que vai propiciar o caminho da glicose, que está no sangue, para o interior da célula. Sem ela, os níveis de glicose aumentam na corrente circulatória e as células ficam sem energia, pois não receberão a glicose no seu interior. Então, vejamos. A glicose na corrente circulatória, que foi proveniente da digestão e absorção em intervalo de tempo e proporções diferentes de acordo com o alimento ingerido e que é dosada ao exame de sangue, deve entrar na célula para que a célula utilize como fonte de energia e funcione normalmente. A entrada se dá com o auxílio da insulina, que é um hormônio produzido pelas células específicas do pâncreas chamadas de beta. Agora, vamos entender o que acontece quando há um problema em todo esse processo e dosamos a glicose no sangue e ela encontra-se elevada a ponto de diagnosticarmos o diabetes mellitus. Entendam que com um pâncreas com funcionamento normal, a produção de insulina, o transportador, acompanha a velocidade e intensidade de surgimento de glicose na corrente circulatória, mantendo-a em níveis normais. Agora, vejamos um pâncreas com problemas e as células beta não produzem por algum motivo a insulina suficiente. Os níveis de glicose no sangue sobem. Se por algum motivo a insulina é produzida, mas não atua de maneira satisfatória, também há aumento na glicemia e a falta de energia para a célula. Esses defeitos que levam à alteração da produção de insulina podem ser parciais ou totais, e cada um deles vai determinar um subtipo de diabetes mellitus e um tratamento diferente. Existe ainda a situação em que o excesso de gordura visceral leva à dificuldade de atuação da insulina. Neste caso, observamos a resistência insulínica, com níveis de insulina elevados produzidos através de um esforço extra do pâncreas em garantir a quantidade de insulina suficiente para ultrapassar a resistência e garantir a energia para a célula e, concomitante, tentar manter a glicemia normal no sangue. Vejam agora a glicose no sangue proveniente da alimentação que estimulou a produção de insulina pelas células beta e esta propiciou a entrada dessa fonte de energia para que as células funcionassem adequadamente, como o coração para sua contração, a musculatura na movimentação e assim por diante, de acordo com cada função. Agora observem no diabetes. A célula beta, sem produzir a insulina necessária, acarreta aumento de glicose no sangue. Esse excesso circulante não incorporado no interior da célula pela insuficiência de insulina será armazenado no fígado como fonte de energia, que corresponderá à esteatose.
A falta de energia de qualidade para a célula resulta na utilização de outras fontes menos produtivas pela célula, no caso, os lipídios e aminoácidos. O problema é que esse excesso de glicose circulante é danoso ao organismo e pode não causar sintomas. Quando causam, os mais comuns são embaçamento visual, sede que se dá pelo excesso de osmolaridade no sangue, fome, pois, apesar da glicose elevada, não está onde deveria estar no interior da célula, e apresenta um aumento no volume urinário com aparecimento de glicose que não é normal na urina. Na sequência, a perda de peso, pois a falta de glicose onde realmente deveria estar, dentro das células. A utilização de outro substrato de energia para a célula também resulta na produção de corpos cetônicos e ácidos graxos, propiciando cetose notada pela alteração do hálito e alteração do nível de consciência, podendo levar num extremo ao coma. Agora vejam, o normal é comermos e de alguma forma, intensidade em algum intervalo, aquele alimento se transformará em glicose na corrente circulatória. A glicose estimula as células do pâncreas a produzir insulina, e a insulina leva a glicose para o interior da célula, onde ela produz energia com seu funcionamento adequado. Quando com diabetes, pode-se ter déficit total ou muito acentuado na produção de insulina, e há necessidade de tratamento com o uso da insulina. No caso de déficits menores ou resistência à insulina associada, o pâncreas ainda produz percentual significativo de insulina e devemos pensar em todo esse processo no momento de planejar um tratamento. Uma vez entendido todo esse processo, aqui vão pontos importantes no tratamento e controle. Primeiro, preste atenção no que come. Dessa forma, você pode controlar a velocidade, intensidade e intervalo que jogará a glicose no seu sangue. Segundo, perca peso com saúde, sem sobrepeso. Perder peso fará com que a insulina que você ainda produz atue de maneira melhor. Terceiro, exercite-se quando indicado e quando não muito descompensado. Lembre-se, a musculatura se utiliza da glicose do sangue como fonte de energia para a contração e ela melhora a ação de insulina que você ainda tem. Quarto, se tudo isso não foi suficiente para o controle, usar o remédio adequado de forma individualizada indicada pelo seu médico. Os tratamentos são diversos e dependem caso a caso. Existem remédios que atuam estimulando a reserva de células beta pancreáticas a produzir insulina. Outras que atuam melhorando a liberação de insulina no pós-alimentação. E alguns que melhoram a sensibilidade, ou seja, reduzem a resistência à insulina existente. E finalmente, a própria insulina também é uma ótima opção. Cabe ao seu médico avaliá-lo, examiná-lo e orientá-lo de maneira mais adequada quanto à alimentação, atividade, necessidade e tipo de medicação a ser usado. Procure entender o que está acontecendo com você e o motivo das orientações. A aceitação e adesão certamente serão muito melhores. Espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima!